Então, pessoal, eu tô lembrado que há uns 3 dias atrás havia visto um vídeo lá do canal Fúria e Tradição, que é um canal que eu acompanho de vez em quando também. O Felipe, né, que é o dono do canal, ele é um cara que, pelo que eu lembro, também havia sido candidato a vereador lá pelo Rio de Janeiro, ou então, cara, não lembro se foi exatamente pela capital ou se foi por alguma cidade do interior, tipo Petrópolis, né? Inclusive eu nem sei onde ele tá morando hoje em dia. Eu também me recordo de que algumas semanas atrás ele havia feito alguns vídeos dizendo que por conta de ameaça de processo e tudo mais ele teria que ir embora do Brasil. Então ele contava com a ajuda dos inscritos e das pessoas que acompanham o canal dele também para que compartilhassem, né, os vídeos. Ele nem estava pedindo dinheiro, mas enfim. E é um cara que naturalmente, né, eu não concordo 100% com o que ele diz. Até porque, cara, eu acho que a pessoa sendo masculinista, né, ela vai falar alguma coisa a qual eu com certeza não concordaria 100%. É só você pegar o caso dos Big Trouxas lá. Apesar de eu concordar com algumas coisas as quais eles dizem, né, e tudo mais, eu não concordo 100%. Algumas coisas eu concordo, mas não 100%. E eu já havia dito aqui por A mais B por diversas vezes de que especificamente o MGTOW ele é muito alinhado mais com o progressismo. Inclusive, pô, você pega essa própria filosofia, né, esse estilo de vida, é progressista, cara. Ele é progressista, né? Ele é antifamília, ele é anticonservadorismo, ele prega o hedonismo, certo? Ele não quer que os seus membros, né, que os seus ideólogos aí tenham um relacionamento sério com uma mulher. Pelo que eu ando sacando de alguns anos pra cá, o MGTOW é isso aí. Mas enfim, eu não tô falando que o Felipe seja, né, um, entre aspas, mig trouxa. Não, aparentemente não, certo? Mas ele já havia dito em alguns vídeos aí que, olha só, não perca tempo tentando algo com uma mulher, certo? Mas é complicado você fazer esse tipo de afirmação quando você próprio tem uma mulher, tem um relacionamento sério com uma mulher, inclusive tem um filho com ela. Mas enfim, eu não fiz o vídeo pra ficar criticando o cara, né? Ah tá, aí então, na semana passada, acho que foi uns 3 dias atrás, né? Ele havia feito um vídeo reagindo a uma dupla aí de mulheres que pelo sotaque são nordestinas, né? Eu acho que são especificamente da Bahia, né? Que se intitulam Pink Pill. Pink Pill, né? Eu acho que a partir desse título você consegue chegar à conclusão de que, porra, de novo, o mulherio não consegue ter um mínimo de personalidade quando vai bolar alguma coisa. Inclusive elas não bolam porcaria nenhuma. Elas puxam, né, algo já existente, né, em alguns casos existente por conta de homens que acabaram inventando. Tipo, pô, a gente sabe muito bem que esse Pink Pill aqui seria uma espécie de arremedo, né, derivativo do Red Pill, né, que foi criado por homens. E nesse caso, obviamente, o Pink Pill ele seria posto, né, como se fosse uma oposição, né, ao masculinismo, né, com viés feminazi, né, e tudo mais. Você pega o próprio vídeo qual o Fúria e Tradição havia reagido, né, cara, aquilo ali é anti-homem completamente. É anti-homem completamente. Mas aí tá. Aí aqui no X eu havia me deparado com tal vídeo, esse vídeo aqui, né, que foi o mesmo vídeo que o Fúria e Tradição havia visto, né, que é essa conta aqui, a qual eu de vez em quando me deparo com aqui na TL, né, havia postado, né, e antes, embaixo, esse Fight Club havia feito um corte da conta Corte de Alto Valor, que também tem um canal no YouTube, né, aqui, Pink Pill e Femosfera Pill, é mole isso, bicho. O primeiro passo da subversão cultural é a subversão da linguagem, isso mesmo, cara, isso mesmo. E, claro, nem preciso dizer que, além dessas imitações, né, da falta de personalidade, isso aqui também jorra na sua cara, né, a, entre aspas, inveja do pênis. Porque as feminazes, elas propagam esse tipo de sentimento, cara. Elas têm inveja do homem. Tanto que são, tanto que elas são anti-homem. Elas conseguem ser piores do que aquela sapatão que, porra, se mutila, né? Se mutila e faz uma espécie de arremedo masculino, cara.
Elas conseguem ser piores, porque não necessariamente esse tipo de gente aí, ela seria anti-homem, né? Mas você pega aqui no caso das feminazes aqui, né, o que tem esse derivativo aqui, né, de pink pill, que falam femosfera, cara, isso aí são piores que esse tipo de sapatão aí. São piores, bicho. Aqui, seja pink pill, isso aqui é do Instagram. Sua dose diária de autonomia. Autonomia, já começa imitando os caras, não tem o menor direito de falar isso. Aqui. A Red está conquistando a hegemonia cultural, está fazendo o trampo que a direita não é capaz de fazer. Assim como tivemos a esquerda Boi de Piranha de Marighella e a esquerda Chico Buarque nas universidades, temos um pessoal, temos o pessoal da Red que mostra o rosto, o pessoal que não mostra o rosto. Mas acontece que boa parte do pessoal da Red Pill que mostra o rosto suaviza o discurso, e alguns inclusive acabam se vendendo para o sistema. O maior exemplo disso aí, que inclusive o Free Traição também fala de vez em quando, né, critica o cara, é o Junior Masters. Ele é a maior demonstração, é o caso mais emblemático de gente que era Red Pill e que acabou, né, como eu havia acabado de comentar, né, se vendendo para o sistema. Sacou? A história rima. A pele da misoginia é o novo AI-5. Os milicos focaram nas ruas e esqueceram das universidades. Para a tristeza do establishment esquerdista, nós não estamos limitados por muros. O poder de um meme é tão grande que contamina subliminarmente a forma ilimitada. It's over. Beleza. O pior erro da milicada foi justamente virar as costas para as universidades, cara, porque é muito mais negócio, né, para a esquerda ela formar os seus militontos, né, desde pequenos, cara, desde jovens, né? Ok, universidade não é desde pequeno, né, mas o cara que tendo seus 16, 17 anos, 20 anos de idade, né, ele ainda com a mente em formação, porra, ele é um alvo fácil pro blá 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 esquerdista, cara. É alvo fácil. E mulher mais ainda, cara. Até porque, como todo mundo sabe, mulher é mais emocional do que o homem. É por isso que há muito tempo as mulheres engrossam muito mais os números de militantes, né, da esquerda, né, especialmente da esquerda identitária, do que os homens. Se bobear, você tem quase tanta mulher na militância gay quanto homem, né? E a gente sabe muito bem que mulher adora ter amigo gay, né? Pô, cara, eu lembro que no trabalho eu tinha perguntado pra uma mulher lá, né? Que, o porquê que você prefere você prefere ter amigos gays do que mulheres? Aí ela havia respondido pra mim, mas acontece que eles são mais sinceros e tudo. São mais sinceros entre aspas também, né, não, cara? Entre aspas. Mas enfim, só que eu não vou ler tudo, até porque eu não fiz o vídeo para isso. A gente sabe muito bem que a direita ela falhou muito, né, quando justamente ela virou as costas para as universidades, né? Certo? Porque se os militares não tivessem feito isso, você não teria hoje gente como Filipão Hilton sendo deputado, cara. Inclusive com a certeza de que ele será reeleito. Eu aposto que o Filipão Hilton vai ser reeleito deputado, cara. Mas acontece que quando ele tiver a ideia e ele tentar ser prefeito de São Paulo, ser governador, aí ele não vai arrumar. Aí já seria demais, né? Mas enfim, cara, vamos ver o vídeo das duas. Cara, pelo sotaque, eu acho que são baianas, cara. Acho que são baianas. Aqui, ó. Pink Pill, né? Vamos ver. Esse é um tutorial para ensinar meninas e mulheres a lavarem a louça, porque aparentemente essa é uma informação muito importante para nós. Pink Pill! Primeira coisa, observe bem o estado do seu... Você sacou que elas estavam com uma espécie de machadinha ali na pia, né? Aí já sinaliza aqui, né? Seria uma alfinetada anti-homem mesmo. Prato. Se ele estiver muito difícil de lidar a ponto de ofertar perigo, deixe sempre uma água fervendo por perto.
pra eliminar os resíduos. Pink Pill! Mas muito cuidado para não deixar cair açúcar nessa água, porque ele carameliza e se pega na pele e adere por muito mais tempo, além de transferir um calor extremo, sabia? Um perigo. Além de deixar a panela mais difícil de lavar. Pink Pill! Mas você não precisa lavar sozinha. Algumas louças são afiadas, estão rachadas e oferecem risco sem que a gente perceba. Tem amigas para te ajudar. Amiga, deixa que eu ajudo você. Sempre aqui. Pink Pill! Mas se o perigo te pegar despreparada, chame a comunidade para lavar com você. Grite, socorro, fogo! As pessoas tendem a sair de casa para procurar o foco de incêndio e podem te ajudar a limpar. Pink Pill! Mas se uma louça complicada insiste em voltar para a pia, mesmo que você já tenha descartado ela, procurar os profissionais responsáveis por lidar com louças difíceis e mesmo assim não tenha resolvido, seja precavida. Tenha sempre seu kit de lavar a louça por perto de você, em um lugar fácil de pegar, como o bolso ou o sutiã, junto com o seu alicate de unha, caso você precise cuidar das unhas antes da limpeza, ou, por um acaso, tirar as cutículas de alguém. Pink Pill! Gelol, caso tanta louça te deixe dolorida, só cuidado com os olhos. Se pegar, arde muito e deixa a limpeza muito complicada. Pink Pill! Caso queira se distrair, leve suas agulhas de tricô, elas são muito resistentes. Ou um kit de bordado, são todos hobbies inofensivos. Pink Pill! E se a louça não tiver jeito, coloque tudo dentro de uma caixa grande para que 4 ou 6 pessoas carreguem e levem embora. O importante é que você não pode chegar perto dessa caixa. Pink Pill! Quem usa de maneira moderada os meios necessários para repelir sujeira injusta, protegendo a si ou a terceiros, mantém a pia limpa. Pink Pill! Deixa aqui a sua dica para a lavagem dos pratos. E da próxima vez, garota, que te mandarei lavar a louça, eu espero que você lembre o que isso significa. Pink Pill! Essa pele é sua? Não. Ai, susto. Você viu, né? Agora eu quero ver o pessoal do Melhor da Tarde demonizar essas duas aqui, assim como fizeram com os caras que protagonizaram aquelas sketches de humor do TikTok, né? Sobre o que você deve fazer caso uma mulher te dê não, né? Caso você queira ficar com ela e ela recuse, né? Aí nesses vídeos aí, né, os caras, eles reagem com atos, sinalizando violência, né, tudo mais. Cara, mas se você fizer uma comparação, você pode dizer que esse vídeo aqui tem um pouquinho de humor. Sim, tem um pouquinho de humor, mas o vídeo lá dos caras também teve. Teve humor e, inclusive, não é preciso ser um gênio para você chegar à conclusão de que, cara, tem que ser muito doente, muito sem personalidade para você, de fato, ver aqueles vídeos e fazer algum ato de violência contra alguma mulher, cara. Caso você queira ficar com ela, ela justamente recuse, né? Ela justamente, não quero ficar contigo não. Aí vai lá, você vai bater nela, você vai dar facada nela. Não, cara, obviamente você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, né? E outra comparação é que esse vídeo aqui, ele é muito mais organizado do que aqueles lá dos caras, certo? Muito mais organizado, né? Então, bicho, eu quero ver a Cris Flores e o Léo Dias, né? Cara, eu não sei se eles já devem ter conhecimento desse tipo de vídeo aqui, né? Do Pink Pill, não sei. Não sei se eles vão soltar isso aí na internet, vão demonizar. Mas, porra, não vai falar absolutamente nada em relação a isso aqui, cara. Não vai falar, ninguém vai falar, ninguém da mídia, ao menos da TV aberta, não vai falar nada, cara. Certo? Não vai falar nada. Porque isso aqui, por mais que, né, como eu disse, tem um pouco de humor, tem um viés humorístico de qualquer forma, né? Só que tá estimulando, cara, justamente, né, a continuidade da, entre aspas, relação tóxica, de homem e de mulher, sacou? Então é isso. E o pior, a gente sabe muito bem que o judiciário brasileiro é completamente enviesado, né? Se a mulher seguisse essas recomendações aqui à risca, né, ela matasse o cara, né, e tudo mais, o cara que insiste em ficar com ela, insiste, né, e o cara ele vai bater nela, né, e tudo mais, aí então ela acha que tem que reagir,
Na violência, porra, você acha que ela seria presa? Quais seriam as possibilidades, né, dela ser presa se você fizesse uma comparação na mesma situação do homem e da mulher? O cara teria muito mais possibilidade de ser preso do que a mulher. Iriam pôr isso aqui como legítima defesa, pô. Né? Então, bicho, aí então a gente tá aqui no Instagram delas, né? Seja Pink Pill, aqui, sua dose diária de autonomia, cara, eu não sei se é Raila, ou Ayla, ou Rila, ou Ila e Etaniga. Inclusive tem uma mulher que eu sigo aqui que segue ela, né? Já não vou seguir ela mais. Peraí. Cadeira, bicho. Aí não dá, né, cara? Vou voltar pra lá. Aqui, 42 posts, 117 mil seguidores, né? E aqui. Pink Pill, projeto independente criado por irmãs para enfrentar a narrativa. Cara, aí pra você ver como é que em alguns casos as pessoas até sabem o que significa algo, mas elas se fingem de loucas, né? Narrativa Red Pill alcança assim. Porque, porra, o Red Pill não tem nada a ver em você violentar mulheres, cara. Não tem absolutamente nada a ver com isso aí, né? O Red Pill, certo? Tem mais a ver com desenvolvimento masculino, cara. Não tem a ver, mas se a mulher ela não quer ficar com você, né? Tipo, que invocando aquele vídeo lá, o qual eu havia dito, você deve bater nela, não, cara. Não é isso não, né? Alcança 100 mil seguidores em apenas 2 meses. Juntas as criadoras K. Fernandes e Raila, não sei, né? Natiele, isso. Você já entende que a pessoa que havia dado esse tipo de nome havia sido uma mulher, né? Para essa jovem aqui, né? Porque não foi homem, cara. Homem não dá esse tipo de nome à sua filha, cara, né? Abordam performance de gênero, relacionamentos e cultura com uma linguagem satírica e crítica. Aqui. Estávamos exaustas de ver uma enxurrada de notícias e discursos que negativavam a imagem do feminino e transformavam ser mulher em algo a ser rejeitado. Cara, mas depende do tipo de gente e o porquê que vocês são rejeitadas, cara, né? Lembrando que vocês também fazem escolhas horríveis, especialmente em relação a relacionamentos, né? Especialmente nisso. Mas acontece que para reagir a esse tipo de coisa, vocês fazem uma generalização até com homens, né? Que não agiriam, né, com violência para cima de vocês, né? Então vocês cometem esse erro aí, né, que sustenta toda a narrativa, né, feminista, progressista, né, para cima do sexo oposto. Sacou? Vocês se alimentam desse tipo de coisa, né? Queríamos a Seja Pink Pill para disputar essa narrativa. K. Fernandes. Vamos ver mais aqui. Eu senti a falta de um espaço onde fosse possível falar sobre ser mulher sem estar sempre em contato com dor ou desesperança. A Seja Pink Pill nasceu dessa necessidade, criar uma comunidade leve, inspiradora e de conexão entre mulheres. Mas por que tem que ser Pink Pill o nome? Porque vocês têm que retirar, né, o nome Red Pill e deturpar e colocar como Pink Pill, cara, né? O porquê disso aí? Certo? Nem o mínimo de personalidade vocês conseguem ter mesmo, cara. A Seja Pink Pill transforma símbolos associados ao feminino e ao masculino em linguagem de crítica. O rosa, a fofura e até frases usadas para diminuir mulheres, como vai lavar a louça, ganham novos sentidos ao abordar gênero e dinâmicas de poder com humor satírico e muita sagacidade. Aqui, Clube das Pinks no Instagram, canal de figurinhas no WhatsApp, tá. Em breve uma loja de artigos ao... Claro, né? Claro que elas querem ganhar dinheiro, né, com isso aí. Aqui, né? Por trás da Seja Pink Pill estão apenas 2 fundadoras que conciliam o projeto com suas próprias trajetórias profissionais e acadêmicas. Rila, não sei, atua como criadora de conteúdo e administradora em uma oficina, enquanto K
divide a criação de conteúdo com a carreira como psicóloga aí. Não é à toa, cara, não é à toa que tem muito cara. Olha só, o homem, eu vou falar que o homem, ele naturalmente ele tem uma certa rejeição a expor sua vida pessoal, né, ainda mais a mulheres, né? E a gente sabe muito bem que a psicologia hoje, assim como o jornalismo, assim como a advocacia, estão entre os ramos mais prostituídos, né? Certo? Porra, você consegue entender o porquê dos caras não quererem se consultar com psicóloga, cara? Né? Não é nem apenas por questão de vergonha, porque, porra, você vai se deparar com uma profissional aí, né, mas que o que tenha uma história, né, uma preferência no esquerdismo, cara, que faz o L, e aí como é que fica? Como? Se a pessoa ela vive sob uma série de dogmas complicados de engolir para qualquer pessoa dita normal, né, uma pessoa lacradora, cara, como é que você vai se consultar com um tipo de gente desse? Né? Por isso que é compreensível, cara, é mais compreensível ainda, e isso reforça o afastamento entre homens e mulheres, cara. Sacou? Isso reforça o afastamento entre homens e mulheres. Né? E esse tipo de coisa, né, da mulher progressista, ela engrossar as carteiras de sala de aula de curso de psicologia, né? Isso teve como causa, né, justamente aquela negligência que os militares tiveram. Sacou? Então você pega que uma coisa acabou puxando a outra. Né? Se durante tanto tempo a internet ajudou a espalhar discursos que fazem mulheres lamentarem quem são, a Seja Pink Pill existe para disputar essa narrativa e fazer do feminino um motivo de orgulho. Cara, mas acontece que há uma forma da mulher ter orgulho de ser o que é sem recorrer ao feminismo, cara. Até porque o feminismo, além dele não partir de uma espécie de conciliação, né, entre os dois sexos, certo? Faz o contrário, faz o afastamento entre homens e mulheres mesmo. Sacou? Tanto é que o Seja Pink Pill fez esse vídeo aí, né, o qual a gente acabou de ver. Né? Ah, mas acontece que esse vídeo aí, ele foi para dar uma alfinetada aos homens violentos, cara, não. Ele está embasado no feminismo e narrativa feminista, que engloba que todos os homens são o que? Estupradores em potencial, abusadores em potencial, mesmo aqueles homens que são homossexuais e que concordam com a causa feminista. Sacou? Então, bicho, eu acho que esses mais de 110 mil seguidores, né, acabaram seguindo esse tipo de coisa aqui, né? Porque é uma novidade, né? Você sabe muito bem, já que a mulher é emocional, né? Ela acabou tendo esse impulso, né, de justamente seguir e apoiar esse pessoal. E para encerrar esse vídeo, cara, eu acredito que esses 117 mil seguidores aí com o tempo vão diminuir. Você pega aqui, tem aquele tipo de gente que acaba comprando algo, aderindo a algo por impulso, porque algo é novidade e tudo mais, né? Tem gente que segue algo que acaba fazendo certo sucesso, né, alguns anos posteriores, né? Aí a pessoa bate no peito falando que olha só, quando tudo isso era mato, eu já seguia, eu já conhecia a pessoa, né, e tudo mais, né? É completamente normal isso aí, cara. É completamente normal. E eu nem preciso dizer, né, vou falar de novo aqui, pela última vez, isso aqui reforça a guerrinha de sexos, cara, entre homens e mulheres, por mais que pessoas falem que mas isso aqui é contra um tipo exato de homem. Não, cara, isso aqui é contra todos os homens. E as mulheres não tiveram um mínimo de criatividade de fazer um título, né, que não fosse puxado, né, de um título criado por homem já, né? Pink Pill, bicho. Né? Aí aqui, já botou questão de sexo no meio, né? Cadê o seu vibrador? E o pior que... E o pior que eu comeria ela, cara. Ela e a irmã, a tal da Kai, essa com um cabelão armado, não são feias, cara. Não são feias. Mas enfim, isso aí seria outra coisa, né?
Aí atrás dela já tá a bandeira LGTB, bicho. Isso aqui é para um público específico, né? Mas obviamente que se tiver mais seguidoras, né? Melhor para elas. Melhor para elas. Vamos ver isso aqui. Depois que eu falei que eu comprei meu primeiro vibrador, vocês não pararam de falar: e lá a florzinha, e lá mais a florzinha, e lá a florzinha. Que florzinha é essa? A florzinha está aqui. E eu volto a perguntar: por que você não tem o seu vibrador ainda? Pelo amor de Deus. Aí me falaram: ela vai viciar, sim, vai viciar. Eu chego cansada do trabalho, minha filha. Já está dura em cima da cama. Eu não preciso ir atrás de ninguém. Quem me viu foi a cereja sexy e ela falou: Mona, depois que você experimentar isso aqui, minha filha. Propaganda. Gente, pega certinho. Esforço nenhum. Você coloca e fica paradinha. Vai ficar parada. Ele suga. E eu sempre achando que o problema era eu, menina. 3 minutinhos antes de eu fazer qualquer merda, eu tô: eu vou sair com esse cara, eu vou sair. Ele fala: chega aqui, vamos conversar. Aí a gente conversa. Ele me bota pra refletir: tá saindo porque gosta dele ou era fogo do chicote? Ele questiona. Então antes de você sair com o cara, busca conselho com seu vibrador, porque hoje em dia os homens não fazem nem metade do que isso aqui faz. Que foi isso, hein? Meu opinião, você já sabe qual foi, né? Mas eu... Parou. Então, você pega aqui, até pra essas questões aí, cara, ela tem que explanar pra todo mundo. De vez em quando eu faço uma pergunta pela internet, né? Cara, por que as mulheres, elas gostam de ficar expondo a sua vida íntima, até mesmo as suas vergonhas pra todo mundo, cara, pra desconhecidos? Por que isso aí? Tem aquela questão emocional, né? Porque você raramente vê homem fazendo esse tipo de coisa também. Mas mulher você vê sempre, né? Você vê sempre. Aí você pega esse tipo de coisa aqui, cara. Ai. Vem fazer coisa de menina comigo, vem. Conheçam a Charlotte. Então é isso, pessoal.